Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 22 de junho de 2020. Estamos iniciando o programa número 101. Um programa semanal, um programa que foi idealizado em 2018, né? Está completando quase 2 anos aí. E a ideia do programa qual é que é? Contar a história, está sendo, né? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob, é claro, sob a visão dessas coisas, sob a visão da revista Aquarista Júnior, as coisas que ela foi realizando, projetando, viabilizando, constatando, colocando em prática alguns projetos, algumas ideias, algumas sugestões, algumas receitas de criação, receitas de práticas aquarísticas, algumas normativas, vamos dizer, algumas normas para conduta, aquela coisa do que a gente sempre achou, né, que a leitura cria, vamos dizer, transforma, né, hobbyistas comuns em aquaristas, vamos dizer, de sucesso, né, em craques aquaristas, né. Então a gente sempre teve essa ideia do que, desde o começo da revista, 1988, a ideia do que? De tentar fortalecer essa coisa de cultura e educação do aquarismo para todos os cantos do Brasil. Então a ideia vamos dizer, do projeto nosso era justamente divulgar, promover, incentivar, dinamizar o aquarismo em todo o Brasil para que fosse criada realmente uma linguagem comum, vamos chamar assim, para que pudesse o hobby prosperar, vamos dizer, positivamente no caso, né? E é o que aconteceu. E nós estamos o quê? Qual que é a temática do programa? Só para você ter uma ideia, nós estamos contando, através das semanas, né? Estamos contando passo a passo, ano a ano. Já estamos hoje, só para você ter uma ideia, estamos no ano 2000. Então, 2000, 2001, quase no final do ano 2000, né? Quando procurei recolher, observar nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, nas estantes, aquilo que a gente foi fazendo naquela época. Então, hoje eu separei algumas fotografias para mais ou menos ilustrar aquilo que vamos dizer, aquilo que aconteceu nessa coisa da história do aquarismo brasileiro. Eu sempre achei, para começar, eu sempre achei que é muito importante a criança, o pré-adolescente, vamos dizer, visitar ou pelo menos ter contato com essa coisa de, no caso nosso, né, de coisas aquáticas. E eu tive filhos, né, tenho filhos até hoje, que na época de escola eu acabava até sugerindo, no caso, para as escolas, não que eu sugeria diretamente, mas sempre que possível, pelo menos em algum momento do ano letivo, ou dos anos que se passaram, eles naquele ensino mais básico, né? Eles tiveram a oportunidade de visitar alguns museus, alguns locais, e quando eles visitavam, quando eu sabia que o passeio ia ser nesses locais, eu fazia até eles levarem a máquina, tanto meu filho, minha filha, levar as máquinas fotográficas para o quê? Documentar através de fotos aquilo que eles estavam vendo, aquilo que os alunos estavam vendo, algumas coisas que eram mais curiosidades assim aquáticas, né? Que é o nosso, vamos dizer, maior foco, né? Eu pedia para eles fotografarem aquela coisa toda. E eu tenho algumas fotos que eu queria mostrar para vocês. A visita aconteceu em outubro do ano 2000. Meu filho Fábio visitou aqui em São Paulo, né? Capital de São Paulo, acho que no bairro da Lapa, a Estação Ciência. E aqui é umas fotos do local. Tá vendo aqui? Alguns animais mantidos em exposição, taxidermizados, né, no caso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui tinha um tipo de um moinho, né? Uma roda d'água, aquela coisa toda. Algumas peças, tipo um museuzinho mesmo. Tinha alguns quadros também aqui, né? Quadro fotográfico, no caso, né? Um aquário que tinha lá também, no caso como se diz, da Estação Ciência. Então, sempre que possível, ele até ajudava o que vamos dizer, incentivava até os amigos, as amiguinhas, aquela coisa toda, quando era minha filha, também visitava. Então, acabava sendo um passeio legal para eles, gratificante para a escola e para nós da revista, a gente acabava o quê? Agregando algum pouco de conhecimento que sempre que possível a gente sintetizava a visita, fazia um pequeno artigo, um pequeno flash, até para colocar nas páginas da revista, vamos dizer, a experiência dessa visita nos locais, tanto museu, exposições, feiras, no caso na Estação Ciência aqui em São Paulo. Então, só para documentar que nessa fase aconteceu. Eu já mostrei no programa 95 a exposição que teve em Ribeirão Preto. Entendeu? Terceira exposição de aquários de Ribeirão Preto, mostrei
na revista, que foi numa das revistas que saiu até a reportagem sobre a exposição, e eu queria mostrar aqui algumas fotos da exposição. Aqui uma mesa, que foi feita uma mesa grande, tá vendo? Uma toalha, um pano azul, e os aquários, peixes de rio, tá vendo os peixão grandão aqui? Entendeu? Para a época eram enormes, tá? Aqui também uma amostra mais, ou aquários menores. As paredes, pode ver que tem alguns pôsteres, alguns gráficos, alguns esquemas. Tudo com a ideia do quê? De popularizar. Aqui um dos organizadores, o secretário, parece. Pessoal aqui batendo papo entre os organizadores, entre os expositores, no caso. Então, o que acontece? Terceira exposição de aquários de Ribeirão Preto, que aconteceu, até marquei aqui, ó, entre 3 e 18 de outubro de 2000, que realmente acabava sendo uma coisa bacana para a cidade de Ribeirão Preto, que até hoje, até os dias de hoje, vamos dizer, um point que existem vários criadores de peixes ornamentais na região e alguns criadores de peixes de consumo, né? E que também eram dos arredores, no caso, entendeu? Então, documentamos isso, participamos assim como colaborador, como incentivador, distribuímos algumas revistas. Então, sempre eu falei, a ideia nossa sempre foi o quê? Ajudar esses tipos de eventos, porque era uma forma que, pelo menos eu achava, de popularizar e dinamizar essa coisa do hobby do aquarismo, indiretamente acabava ajudando. Então, opa, vale a pena, vamos dizer, mostrar. Aqui tem uma outra visita de escola, né, ao nosso Centro Cultural Aquarista Júnior, também nessa época, outubro de 2000. Queria mostrar aqui o grupo de crianças, tudo criança pequenininha, tá vendo aqui? Num dos corredores nosso lá, alguns pôsteres ilustrativos que eram colocados nas paredes. Aqui a escola visitando, olhando, observando alguns aquários. Aqui a monitora, minha esposa Rosimeire, meu filho Fábio, que na época tinha 10 anos, né? Então aquilo que eu falei, sempre falo nos programas, era uma criança orientando ou dando dicas para crianças. Então, se ele tinha 10, as criancinhas tinham 6, 7 aninhos, 5 aninhos. Então, era uma coisa bacana. Aqui no caso, você vê, ele está mostrando uma estrela, vamos dizer, o esqueleto da estrela, no caso, né? Então, o que acontece? Sempre o foco, principalmente de 91 até 2001, que o Aquário Público de São Bernardo do Campo atraiu e recepcionou crianças, né? A ideia o que era? Era justamente, vamos dizer, usar os peixinhos nessa ideia de educação ambiental. Então, aquarismo e peixinhos eram bem, vamos dizer, bem mostrados no caso. Aqui uma pequena bateria de aquários, que a criançada via também, piscina de criança, aqui devia ter algumas tartarugas aquáticas, as paredes, algumas pinturas bacanas na parede também. As crianças adoravam esse tipo de coisa. Aqui o pátio, que era um pátio de recreio, vamos dizer, que a criançada ficava, às vezes trazia um lanche, alguma coisa toda. Aqui crianças observando também os aquários. Olha que bacana. É legal relembrar essas coisas, né? Aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui, professores e alunos, tirando uma foto. Aqui as crianças, tá vendo um aquarinho aqui? Tinha algum jornal picado. Nós, durante uma época, mantivemos também vamos dizer, um acervo de pequenos roedores. Então eu lembro que tinha o quê? Porquinho da Índia, tinha aquele esquilinho da Mongólia, hamster, aqueles ratinhos pequenininho topolino, entendeu? Aquele ratinho que era pequenininho também, que era preto e branquinho, não vou lembrar o nome. Mas nós tínhamos tanto que eles até reproduziam às vezes, o esquilinho reproduzia bastante, vamos dizer, os ratinhos também reproduziam. Então acabava sendo a alegria das crianças. Uma curiosidade que eu falo, no começo a gente picava o papel, que na época era jornal, né? Picava para eles acabavam fazendo aquela coisa de ninho, aquelas coisas todas, de vez em quando tinha que trocar o papel. No futuro eu já colocava a folha inteira para eles roer, para eles terem uma interatividade, vamos dizer, ter um tipo de sei lá, um enriquecimento ambiental, né? E acabava sendo bacana para eles. Na exposição do aquário, ó, a gente tinha algumas gradinhas na frente, que era tipo para a criançada não chegar muito próximo dos aquários. Então toda ideia de, vamos dizer, de tentar ser o menos, vamos dizer, evitar acidentes, no caso, era um dos nossos grandes objetivos, no caso. Aqui algumas crianças sentadinhas, era tudo educadinha na época. Não era crianças traquinas que nem é hoje. E se vê que uma das monitoras estava mostrando alguma peça de museu. Aqui uma das professoras mostrando um
um casco de tartaruga. Nessa época a criançada adorava, porque é um casco grande, né? Para criança é enorme. Então as crianças gostavam muito do casco tartaruga, boca de tubarão que a gente tinha. Então o que acontece? Valeu a pena realmente receber, no caso, essas crianças. Eu queria mostrar também uma outra coisa, que nós recebemos uma época, deixa eu ver se eu tenho as fotos aqui. Recebemos também em novembro do ano 2000 o projeto missionário. Que o que acontece? O projeto, que era uma entidade, como se fosse uma entidade de crianças, né? E eles estavam fazendo, vamos dizer, na entidade, um trabalho sobre mundo aquático, sobre espécies aquáticas, sobre peixes aquáticos, e eles vieram visitar o nosso querido aquário aqui. Então tem alguns flashes deles aqui, ó. Dá para ver aqui, ó? Observando os aquários, observando caixas d'água, entendeu? Aqui também observando caixas d'água, tá vendo aqui, ó? Criança com a mão quase colocando a mão na água. Podia colocar a mão na água? Normalmente não. Mas como tinha às vezes um monitor que ficava junto, às vezes pequenos toquezinhos na água, aquele negócio de só tocar a água, a criança já ficava contente. Algumas crianças no corredor observando os aquários, entendeu? Deixa eu ver aqui também se tem. Aqui também, ó, crianças observando alguns aquários por cima. Aqui o pessoal da própria entidade, uma das coordenadoras, entendeu? Então o que acontece? A gente sempre, ao longo dos anos que a gente funcionou com essa coisa de receber visitas, a gente recebeu muitas escolas, claro, grupos de escoteiros, grupos de bandeirantes, grupos de pessoas com mobilidade reduzida, crianças com aquela síndrome de Down, que era uma entidade também, esse projeto missionário. Então, sempre que possível, sempre que vamos dizer, os interessados achavam, né? Recebemos programas vamos dizer, programas de TV, aquela coisa toda, gravações de televisão. Sempre que a turma achava que era interessante mostrar algum detalhe, mostrar algum destaque, mostrar alguma curiosidade aquática, o pessoal procurava a gente, agendava uma visita, se era um grupo, a gente tinha uma limitação de quantidade, né? E recebia com o maior carinho realmente o pessoal, e sempre o pessoal que saía realmente achando que vamos dizer, que a exposição foi legal. Aqui tem uma foto bacana, olha, aqui já era um grupo grande, hein? Mostrando, monitor aqui, mostrando a boca de tubarão, tá vendo aqui, ó, uma das bocas que a gente tinha. Porque a boca de tubarão fazia muito sucesso, porque é uma boca mesmo marcada de tubarão, né? E tem os dentes. Então a gente permitia até que as crianças chegassem pertinho do dente. É claro que falar, toma cuidado. E às vezes, é claro, a criança punha o dedinho bem no dente mesmo. E o dente é fininho, né? Dava até uma picadinha. Então, opa! Entendeu? Então toda essa graciosidade acabava sendo um dos maiores sucessos do pessoal, vamos dizer, visitante, as crianças que visitavam. Eu queria mostrar também uma coisa, aqui são fotos de janeiro de 2001. Nós temos em São Vicente, até hoje temos, a sede do Posto Avançado Aquarista Júnior, que faz o quê? Pesquisas de observação e constatação do litoral norte, Bertioga, até o litoral sul, Peruíbe. Então sempre a gente está visitando praias, visitando locais, points que tem rochas, que tem costão rochoso, quebra-mar, córregos que desembocam no mar, riachos que desembocam no mar, riachos que não desembocam no mar, mas desemboca, vamos dizer, num canal do mar que tem água um pouco salobra. Então a gente sempre está visitando esse local. Então só para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, aqui é vou dizer, uma das tralhas que a gente mantinha no posto avançado, né? Até hoje mantém algumas caixas de isopor, mangueiras de ar, bombas de ar, tudo aeração. Se é peixe marinho, existe uma troca, vamos dizer, praticamente periódica da água. Então, quer dizer, não dá nem tempo de desestabilizar as águas. Peixes são separados, às vezes, conforme tamanho, conforme... Porque peixe do mar é muito, vamos dizer, predador entre eles, né? Se você colocar 10 peixes, vamos dizer, diferentes do mar numa caixa, amanhã tem 9, depois tem 8, tem 7, não sobra nem o cadáver, porque um acaba predando o outro. Dá para ver aqui também um detalhe, ó, mangueiras espalhadas, tudo entre aspas assim, meio bagunçado. Qual que era sempre a ideia? Coletar alguns animais, fotografar alguns animais, trazer alguns animais que a gente conseguia trazer aqui para São Bernardo, para o nosso acervo, né? Então, se ficava alguns dias, ficavam alguns dias se observando, se alimentando, aquela coisa toda, até para vir, vamos dizer, eles já pré-adaptar, trazíamos água, um pouco de água também, porque na época não tinha 2001, então 2001 já tinha, né?
mas não era tão assim comum ou fácil de conseguir essa coisa da próprio sal sintético, né? Então a gente levava muitos galões de água do próprio mar mesmo, né? Para quê? Para fazer aquela mistura na hora de colocar nos aquários marinhos. Então tivemos no acervo do aquário peixes marinhos, sempre pequenos, né? Peixes que eventualmente eram pescados por algum pescador do local lá, que nós trouxemos até uma época uma moreiazinha, quer dizer, hoje ela está grande, né? Mas ela tinha o tamanho de uma caneta. Entendeu? Só que como o pescador pescou, praticamente arrancou a boca dela, né? E quando arrancou a boca dela, opa, ia jogar, vamos dizer, devolver para o mar, né? Então a gente, opa, fica com a gente, né? E nessa de ficar com a gente, adaptou ela nesses dias aí no posto avançado, veio para São Bernardo, fez um aquário só para ela, foi. Já está há muitos anos com a gente, acho que uns 15 anos já aqui com a gente. Por quê? Porque esse carinho que a gente acaba sempre tendo. Tivemos oportunidade de ver na própria Baía de São Vicente as primeiras tartarugas aquáticas as tartarugas marinhas, né, que começaram a chegar na Baía de São Vicente, que era coisa rara, mas acho que com essa expansão reprodutiva do próprio Projeto Tamar, aquela coisa toda, as tartarugas invadiram. Hoje tem tartaruga em tudo quanto é lugar. Raias grandes que chegavam quase à beirada que os pescadores acabavam pegando, não dá para trazer em aquário, né? Mas a gente chegava o quê? Pelo menos tirar alguma fotografia, ter um papo, cadastrar. Uma época a gente fez um trabalho de como que chamava? Peixes da Baía de São Vicente, que a gente cadastrou mais ou menos, né? Ou vamos dizer, todas as espécies de peixes que vivem, né? Na Baía de São Vicente, que é um grande berçário de peixes, muitos filhotes, aquela coisa toda. E essa é a tralha que a gente acabava, vamos dizer, usando, né? Usando para essa coisa vamos dizer, de observação realmente do posto avançado. De novo, caixas d'água, aqui beira-mar um siri, no caso, né? Aqui tinha, perto aqui de São Vicente, em São Vicente, né, tinha um pesqueiro, um pesca e pague, né? Pesca e pague do Horto, né? Sempre que possível também a gente ia no pesqueiro do Horto, tinha chance de ver alguns pacus que tinha lá. Nem era tambaqui na época, era pacu mesmo, né? Pacus, tinha piau também que trazia, bagre americano, bagre africano, e com tudo isso a gente trazia com o maior prazer, trouxe muitos assim para São Paulo. Aqui, deixa eu ver, no próprio Horto tinha um aquarião grande, que eles mantinham alguns peixes de, tipo assim, uma exposiçãozinha, né? Aqui praia também, ó, costão rochoso, maré baixa, dá para ver até algas nas pedras, aquela coisa toda. No próprio Horto tinha um córrego, né? Que vinha vamos dizer, do morro, né? Então era uma água, vamos dizer, de mina, né? Que acabava passando pelo Horto e desembocando nos córregos aqui de São Vicente. Então tinha uma grande quantidade de peixes, peixinhos, aquela coisa toda. Principalmente na época, muito guaruzinho, né? Tá legal? Então, o que acontece? Posto avançado era, até hoje né? Vamos dizer, uma das coisas que a gente tenha e faz questão de acompanhar, para quê? Para tentar mostrar, vamos dizer, captar alguma informação, captar alguma curiosidade, alguma constatação e com isso colocar pequenos pitacos, pequenas dicas na revista, associar alguma coisa, como a gente tinha uma época que a gente lidou muito com caranguejo, então a gente procurava tentar observar a vida do caranguejo até para passar alguma informação para o aquarista ligado com invertebrados, aquela coisa toda, essa coisa de maré alta, maré baixa, sol muito forte, sol muito fraco, entendeu? Densidade da água, que na Baía de São Vicente é baixa, né? Então, sempre que possível, a gente procurava realmente trazer alguns dados ou fazer algumas pesquisazinhas nesse sentido. E sempre o quê? Sempre colar... era eu que, vamos dizer, fazia, no caso, né? Sempre que possível, meus filhos iam junto. Teve uma época que a própria pessoa de uma faculdade aqui de São Paulo, São Camilo, participou de um projeto vamos dizer, mostrei já nos programas anteriores, num projeto de testes da água, né, da Baía de São Vicente, né? Então fizeram um trabalho, vamos dizer, semi-científico, no caso, na época, né? Então, quer dizer, tudo para quê? Para realmente fortalecer aquarismo marinho que estava totalmente ascendente nessa época. Tá legal? Eu queria mostrar também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nós temos um amigo, até hoje temos, né? Na época ele era garoto, tá? Rogério Chafran Gerardo. Ele morava em São Paulo, depois a família toda mudou para São José dos Campos. E ele teve a oportunidade, no ano de 2000, eu até marquei aqui,
Foi em novembro de 2000. Ele fez uma visita, ele viajou para os Estados Unidos. Então deixa eu ver aqui se eu pego aqui, ó, página 9. Eu marquei aqui, ó. O Rogério, ele teve a oportunidade, no caso, na época não era tão comum isso, mas ele teve a oportunidade de visitar nos Estados Unidos, como ele era aquarista, gostava de aquário, e ele era como se fosse vamos dizer, um parceiro nosso, uma espécie de um colaborador nosso, né? Então ele foi lá, ele conseguiu ele se apresentou como revista Aquarista Júnior, levou a carteirinha de sócio da revista, aquela coisa toda. Ele conseguiu até visitar os bastidores dos aquários públicos, 3 aquários públicos americanos, que lá eles, vamos dizer, os americanos ele têm uma simpatia boa pelo Brasil, né? Por ter muitos peixes, por ter a Amazônia, por ter o Pantanal. Então eles acabam tendo, na época, né? Hoje eu não sei como que estaria, mas eles acabam tendo, como se diz, um apreço legal pelos brasileiros. E o Rogério teve a oportunidade de visitar os aquários, ele até marquei aqui, ó, em São Francisco, o Underwater World Aquarium, em São Francisco, o Long Beach Aquarium, em Los Angeles, e o Monterey Bay Aquarium, Bay Aquarium, em Monterey. Então ele teve a oportunidade de visitar 3 aquários públicos, e aqui tem algumas fotos que ele mandou, ele trouxe para nós aqui, que na época eram aquários enormes, a gente estava acostumado, mesmo com aquário de Santos, aquela coisa toda, lá diz que era coisa fantástica. Hoje, então, tem aquários fantásticos, dá para ver aqui, ó, dá para ver ele, vamos dizer, o que viajou com ele, no caso, dá para ver um belo de um cardume de peixes aí num dos aquários lá. Ó, que bacana aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, dá para ver, ó. Dá para ver aqui, já tinha aquelas lentes de aumento, que dava para ver os animais por cima. Olha que bacana. As arraias, quer ver, ó? Arraias. Dá pra ver? Deixa eu ver. Aqui, ó, também. Olha que bacana, entendeu? Então, quer dizer, ele teve essa oportunidade de visitar numa época, 2000, né, que ele foi? Numa época em que o que acontece? Não se tinha essa facilidade de intercâmbio internacional nesse sentido. Não tinha essa coisa de fotografias, de mandar fotos, aquela coisa toda, ou ter facilidade por foto. Eventualmente, algumas revistas de lá mesmo, né? Aqui outra foto. Então, muitas fotos que ele acabou tirando. Deixa eu ver aqui também. Aqui. Dá pra ver? Aqui tinha até um mergulhador que mergulhava num dos tanques, tá vendo aí? Aqui, ó. Ele alimentava os peixes, então, quer dizer, o público tinha constatava esse tipo de alimentação, como que os peixes se aproximavam do tratador, vamos chamar assim. Então, quer dizer, tudo acabou sendo uma viagem, aqui também uma outra foto do mergulhador, tudo acabava sendo o quê? Fantástico para quem gosta de peixe, né? Entendeu? Então, quer dizer, acaba sendo um passeio gostoso para quem gosta, e no caso dele, ele acabou fazendo esse tipo de, vou dizer, uma reportagem especial, quer dizer, um enviado especial, numa época que não era tão comum, né? Deixa eu ver aqui também, ó. Aqui o amigo do Rogério, num tanque que se podia tocar na água, ou eventualmente até tocar em alguns animais. Aqui a entrada do Monterey, no caso, né? Tá vendo? Aqui só para você ter uma ideia do tamanho do aquário, ó, em relação a visitante. Olha o tamanho que é. Então o que acontece? Sempre que possível, a gente fazia o quê? Pegava esses tipos vamos dizer, de informação, fazia uma pequena matériazinha, colocava na revista. Então, a Aquarista Júnior, a revista Aquarista Júnior, o projeto nosso de revista, sempre teve bastante empenhado nessa coisa de tentar, sei lá, fazer de qualquer passeio um motivo para colaborar com essa coisa do engrandecimento educacional e cultural do aquarista, tá? do aquarismo, né? Então, o que acontece? Nessa época do mês, é bacana lembrar essas coisas que eu peguei nas fotografias, que foram coisas que a gente guardou, né? Que nem eu falei no programa anterior, não se tinha esse hábito de tirar fotos, às vezes você ia no lugar, nem pensava em tirar fotos, né? Então acabava sendo um acervo relativamente pequeno de fotos. Mas essas lembranças realmente marcam o quê? A história, quer dizer, o aquarismo,
vai evoluindo, vai crescendo, entendeu? Qualquer, vamos dizer, de repente você está num aquário público, é claro que você tem acesso aos bastidores, então você vê aqueles equipamentos grandes, enormes e tal, mas tudo aquilo que é fonte de anotações, algumas coisas que ele conseguiu, ou que se, que ele, não, que, vamos dizer que sempre que a gente visita, alguma coisa que a gente possa marcar, contar dados, tudo, então tudo acaba ficando o quê? Como sugestão de habitat para os animais, no caso, os animais marinhos. É claro que em casa, opa, todo esse, vamos dizer, esse acervo enorme de equipamentos, é um pouco mais compactado, claro, né? Mas que, como ideia, é bacana sempre que possível você, como aquarista, visitar várias lojas, vários locais, vários aquaristas que dão essa oportunidade para você pegar um pitaco aqui, um pitaco ali, uma ideia ali, vamos dizer, um esqueminha que você gostou, uma sugestão aqui e formalizar o quê? Uma ideia de aquário que você possa montar na sua casa, dentro até das tuas condições financeiras. Tá legal? Então estamos encerrando o programa da revista Aquarista Júnior, nosso querido programa 101. É um prazer muito grande relembrar essas coisas que aconteceram e que marcaram tanto a história, no caso da revista Aquarista Júnior, como a própria história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, entendeu? Tá legal? Até a próxima semana. Na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta. Uma boa semana para todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda estaremos sem falta aqui, tá legal? Valeu, bye bye e até!